Olá! Às vésperas de sediar as próximas Olimpíadas, o Brasil ainda está muito distante de se tornar uma potência no esporte de alto nível. No programa Comunicantes de hoje, você assiste a primeira parte do documentário Além das Medalhas, realizado pelos jornalistas Guilherme Costa, Lucas Damião e Murilo Borges. Por meio de entrevistas realizadas com personalidades do esporte nacional, o documentário mostra a relação dos atletas com suas confederações e a cobertura da imprensa diante da missão brasileira de receber as Olimpíadas de 2016. Confira! Eu faço meu trabalho, estou no judô há 25 anos já, vou fazer 26 anos esse ano, então não é de hoje que eu estou aqui, então isso aqui assim, não é só dinheiro, medalha, é minha vida de judô, então assim, eu encaro o judô como minha profissão, mas também é uma filosofia de vida que eu tenho desde criança, então isso aí a gente aprende a cair e levantar todo dia, então assim, é até meio que todo mundo fala assim, nas derrotas que a gente aprende. Isso é verdade mesmo, quando a gente perde, a gente aprende um pouco mais. Eu mesmo comecei treinando descalço, e todo mundo começa treinando descalço mesmo. E o que move o atleta mesmo aqui é paixão, né? Porque ninguém vai ficar rico fazendo isso. Se você está buscando reconhecimento, vai estudar, vai trabalhar, vai fazer uma outra coisa. Isso mesmo que move a gente é paixão. Quem está pensando em começar tem que estar ciente de que vai enfrentar 99% de frustração para ter 1% de glória. É o sonho do resultado, né? Como eu te falei, que a minha vida tem sido isso. Nunca trabalhei de carteira assinada, entendeu? Sempre fiz bico ali, bico aqui. E a minha vida tem sido lutar boxe. Se a minha vida não tivesse boxe, eu não sei se eu até estaria vivo, né, cara? Porque a vida, como vocês sabem, é difícil, né? No começo da carreira aí. No começo da carreira eu passei 5, 6 anos sem ganhar nada, entendeu? Ganhar nada, lutando por amor, entendeu? Quando a gente chega numa seleção, a gente tem que aproveitar porque é o reconhecimento do atleta, né? Lá no começo que a gente plantou, a gente está colhendo agora. A gente tá aqui ainda porque a gente acha que uma hora ainda vai ficar bom, ainda vai melhorar, porque senão acho que a gente não estava aqui mais, porque são muitos anos já tentando, né, lutando para que as coisas fiquem melhores, mas elas não acontecem. Mas se nunca aconteceu, mas se um técnico, por exemplo, da seleção chegar aos atletas e falar assim, a gente precisa treinar no final de semana, e a maioria fala assim, não dá, eu não me imagino o que vai acontecer. Porque a gente sempre dá um jeito, sempre deu. E eu acho que vai continuar dando um jeito. Porque a gente ama o que faz, a gente está aqui porque a gente gosta. Não é? A gente não está aqui porque ganha 50, 20 mil, 10 mil, 5 mil por mês, sabe?
A gente está aqui porque a gente gosta. A minha família ela mora em Cubatão, né? Eu sou filho de pais nordestinos, né? Vieram pra cá tentar a vida, essa história, né? Nasci na periferia, meu pai pedreiro, minha mãe dona de casa, e aí a gente começa essa batalha toda, né? Pra chegar até onde eu cheguei, assim. Hoje eles moram lá ainda? Moram lá. Aí minha mãe tá sempre ligando. Ó, filho, ó, já faz 90 dias que você não vê a mãe e tal. Eu, calma, mãe, deixa eu achar uma folguinha aqui que eu tô indo visitar, né? E isso faz parte do preço também, né? Que minha sobrinha cresceu, tá crescendo e eu não vejo, né? Meu pai, assim, às vezes fica até com um pouco de receio, né? Às vezes acontecer alguma coisa e falo, poxa, dediquei minha vida ao esporte e podia ter, né, curtido mais a minha família, tudo, mas isso sempre faz parte daquele alto preço que o atleta paga para chegar numa Olimpíada, no Mundial, né? Já joguei muito com patrocínio. Imagina, eu entrei na seleção com 16 anos, naquela época eu não trabalhava, fazia nada, só estudava. Então não, meu pai todo dia eu tinha que ir pro clube, tinha que, eu saía da escola com fome, tinha que comer, então assim, gastava uma boa grana com isso e não tinha retorno. A primeira viagem foi em 96 para a Itália, e desde lá assim, foi viagem com patrocínio, meu pai pagando a viagem, amigos ajudando, amigos do meu pai faziam rifa, um dava um pouco, era uma loucura, era um patrocinador mesmo, bem difícil. Em 96, 97 eu viajei bastante assim, em 98 eu entrei na seleção, minha primeira competição, fui melhor por equipe da Bielorrússia, na seleção adulta, e já estava no Palmeiras, o Palmeiras também se negou a pagar a viagem, meu pai teve que correr atrás, se virar para pagar a viagem do Mundial. O grande é assim, que hoje no Brasil, a oportunidade vem depois que o cara se matou, se esforçou, treinou pra caramba, né? Se lascou inteiro para se manter. Então, acho que isso é um grande erro. Primeiro deveriam vir as oportunidades, dar oportunidade para o cara crescer no esporte, né? E para ele vier mostrar o que ele realmente pode ser capaz de realizar, né? Como atleta. E não ele primeiro fazer as coisas, depois vir as oportunidades, né? Fazendo a conta, assim, mais ou menos, 50 centavos, 50 centavos o prato mais um cartucho, mais R$1 e pouquinho. E a gente tem que treinar, para treinar direito, 500 por semana. Nós não temos condição de fazer. O adequado, o que o atleta precisa, um bom local de treinamento, né? Um bom local para o seu descanso, que seria um bom alojamento ou um bom apartamento, e um dinheiro que ele possa ter alimentação, que ele possa ter dinheiro para fazer intercâmbio em outras competições do nível melhor, que são as competições da Europa, os grandes Grand Prix. Isso seria o mínimo para que o atleta conseguisse chegar num patamar olímpico ou mundial. Hoje no atletismo nós temos apenas uma equipe grande assim, né? Então, para você conseguir alguma coisa, você tem que ser no mínimo o segundo do país e ter ideia de ir pelo menos a uma Olimpíada e um Mundial. Agora, para quem vem terceiro, quarto do ranking, as dificuldades são extremas, né? Eu tive depressão esportiva, eu não sentia mais prazer em treinar. Fiquei quase 6 meses sem ter prazer de treinar. Normalmente, quando você acaba os Jogos Olímpicos, que é em agosto, os próximos meses, o atleta tem uma tendência muito grande a desistir do esporte, porque foram 4 anos de ciclos intermináveis, né? Então já tem uma tendência grande, então ele tem que ter um trabalho psicológico, ele tem que ter um grupo estruturado por trás, para poder estar dando uma sustentabilidade para esse atleta. E a gente não tinha praticamente nada, era só eu e eu. Quando eu iniciei minha carreira no Brasil, eu tinha os clubes, ainda tem uma liga que conta com alguns clubes que tem uma estrutura, até que dão um salário, uma universidade, mas nem em comparação com o que a gente tem na Europa. Então o que eu queria ser era profissional do handebol. Qual é o teu trabalho? Eu jogo handebol. Infelizmente no Brasil você tem que ter uma coisa à parte, você tem que se dedicar ao estudo, você tem que ter uma carreira, porque só viver do handebol não dá. Quem é atleta amador no Brasil tem que amar muito o que faz ali, né? Porque primeiro que não consegue viver só daquilo. Então o esporte acaba sendo o segundo plano, obrigatoriamente, porque o primeiro é o seu trabalho.
Porque sem o seu trabalho você não vai sobreviver. Acho que tinha que melhorar um pouquinho a estrutura, né? Dar condições melhores para os atletas, na parte física também tinha que melhorar um pouco, colocar mais profissionais, mais aparelhos, por exemplo, de musculação, um aparelho para bater saco diferente. Coisas simples assim poderiam mudar e poderia fazer muita diferença. No começo as meninas pagavam o dinheiro do próprio bolso para poder viajar para o Pan-Americano, representar o Brasil lá fora. Com o boxe se tornando olímpico, agora o Brasil já tem recursos para poder mandar as meninas para fora, para o Mundial, para fazer top. A gente voltou da Suécia tem uma semana e pouquinho. Então isso melhorou e isso ajudou bastante. Mas ainda tem um pouco de preconceito, tem um pouco de discriminação, mas aos poucos a gente vai conquistando espaço. Ser atleta olímpico aqui no Brasil é poder sair do mundo das drogas, que hoje em dia muitas pessoas, em vez de escolher o esporte, palpita mais pelas drogas. Como meu pai sempre falou, tem um mal aqui e tem um bem aqui. Você escolhe o que você quer da sua vida. Um atleta olímpico no Brasil, cara, é difícil da gente colocar, porque infraestrutura às vezes você não tem, apoio você não tem, patrocínio você não encontra. Que são todos, a maioria, esportes amadores. Ainda é tratado como amador, né? Não deveria ser assim. Costumo encrencar com gente que chama de esporte de amador, assim, não, porque você não cobre futebol, você cobre esporte amador. Esporte amador, a gente está falando, quem é esporte amador? Golfe é esporte amador, então Tiger Woods é amador, sabe? O basquete é esporte amador, você fala de Jordan, todo mundo que veio depois são amadores. Sim, mudou, a gente tem uma mudança de patamar, talvez fosse amador mesmo há décadas atrás, há anos atrás, mudou. Eu estava um dia em casa, né, e aí me ligaram, né, e aí, tudo bom, estamos voltando para São Paulo, a gente queria saber se um amigo meu, na seleção, ligou perguntando se eu podia emprestar a bola para ele de cinebol. Falei para ele que podia, no primeiro momento emprestaria a bola, porque a confederação não tinha uma bola de cinebol para emprestar para os atletas, nem emprestar, comprar. Foi fato isso, não é história, que o técnico chegou e falou, quem vai para Bauru de carro? Os caras falaram, vai o Vinícius. Quem pode voltar com ele? Porque assim, o maior número de pessoas que voltar com ele, dá pra gente não comprar passagem de volta e com esse dinheiro comprar as bolas de cinebol que tá faltando. Pô, acho um absurdo, né? A Confederação Brasileira de Polo Aquático, Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, no qual o polo aquático faz parte da confederação, é importante citar isso, não tinha verba para comprar as bolas de cinebol. É meio que um absurdo, né? Mas em compensação, tinha dinheiro para levar com time de natação para fazer treino de altitude no México. Então, vai saber. Os contratempos do esporte. Esporte, você tem que matar um leão por dia. Estou acostumado. Acho que a principal dificuldade é a nível de estrutura mesmo, e que passa sempre por verba. No caso da nossa equipe, a gente até tem buscado parceiros e tem a Memorial que está aí há 12 anos e que investe e que nos dá suporte para isso. Mas a maioria dos problemas que qualquer esporte amador, entre aspas, porque de amador não tem quase mais nada, é mesmo uma falta de verba que deixa de você dar uma estrutura melhor para o atleta, que é uma estrutura que ele necessita para poder te dar o resultado que você precisa. A gente foi convidado para assumir um projeto que a Petrobras queria desenvolver, que era um trabalho de apoio a atletas, ou seja, o Instituto, na verdade, ia fazer a gestão, a execução desses recursos, que também são recursos incentivados. Nós entramos, o Instituto Passo de Mágica foi o proponente do projeto, é um projeto que vai apoiar, que está apoiando 110 atletas, em 5 modalidades que não tem muita apoio, não tem divulgação, não tem uma cultura no Brasil de se assistir esses esportes e nem praticar, que é o remo, levantamento de peso, boxe, taekwondo e esgrima. No momento esses recursos estão vindo da Petrobras para modalidades que não tinham aporte. Para ter uma ideia, essas confederações recebiam 500, 600 mil por ano da Lei Piva e passaram com esse projeto de apoio a atletas
É um investimento de quase 4 milhões. O Brasil gasta muito pouco a esporte. A gente sempre ouve, que é uma fortuna. Que não é fortuna nada, gasta pouco a esporte. Ainda não tem um centro de treinamento, a Colômbia tem 2, tem um de altitude normal. Venezuela tem, República Dominicana tem, Argentina tem, nós não temos. Como é que pode isso? Nem gastar dinheiro para fazer um centro de treinamento nós temos, pô. Esse é o tipo de coisa que não tem nexo, pô. Não tem sentido. A Inglaterra, os Jogos Olímpicos em 2012, de Beijing até 2012, eles aplicaram 19 milhões de reais. 19 milhões de reais em 34 atletas de elite. 11 com reais chance de medalha e os 24 que são de desenvolvimento, já pensando para 2016 e 2020. 19 milhões de reais só com isso. Isso dá 10.500 reais por atleta por mês. Você faz a conta e você veja, isso aí não é para a federação. Não é para a Federação de Alimento. É para esse grupo de atleta, formação de atleta para a Olimpíada. Você veja a diferença absurda. Faz a conta que você vai ver que nós temos muito pouco dinheiro. Isso não foi só com o badminton. Cito o badminton, que o badminton aqui todo mundo acha um absurdo, né? Eu vejo que no Brasil as coisas funcionam meio assim. Primeiro você quer um resultado, para depois você poder conversar. Falar assim, não. Primeiro você precisa ver que uma coisa é boa para poder investir, sabe? Aqui não se investe às cegas, né? E de alguma maneira, para uma coisa se tornar boa, alguém tem que dar um empurrãozinho, né? O que acontece hoje do patrocinador, o patrocinador ele só quer o atleta pronto e que vá pelo menos a uma final olímpica. E isso é algo muito predatório, né? O que você precisa mesmo do patrocínio tudo é investir na escolinha de atletismo. É pegar um profissional de educação física, entrar na escola e buscar novos talentos, porque nós estamos com a Olimpíada aí em cima e, sendo sincero, não dá tempo mais, né? O principal é a falta de recurso, né? E agora que nós iniciamos um trabalho de base, de busca de novos atletas, a falta de recurso ficou mais aparente. A gente não tem recurso para aumentar a quantidade de atletas que nós temos no país. Não temos como incentivar novos projetos de base. Há quantos atletas, nossa, com 14, com 15 anos, eram talentosos, só que cada atleta ele tem o seu período para estourar. Uns estouram no primeiro ano, isso acontece. Outros demoram às vezes 5 anos, só que o patrocinador não vai pagar 5 anos para você. No Brasil é assim, só tira, né? Não existe o investimento, né? Aí você falou no judô. O judô realmente sofreu muito, hoje tem um trabalho espetacular. O judô foi o carro-chefe do Brasil em Beijing, ganhou 3 medalhas. A nossa esperança é que ele, preparando para 2016, ganhe 5, 6. Ele deve ser o nosso carro-chefe também em Londres, também em 16. Por quê? Ele conseguiu ter 2, 3, 4 atletas em cada uma das categorias de peso, no masculino e no feminino. Coisa que nós não tínhamos até lá. Nós tínhamos isso que eu acabei de falar. Tinha um que fazia, e aí muito bem, porque o técnico dele era bom, porque o cara era fora de série. Hoje já não, hoje já tem uma escola, hoje o judô já está fazendo um formato, hoje tem um diretor técnico, tem patrocínio, e aí é o que eu falei do ovo e galinha. Aí apareceram 5 patrocinadores. Não tem mais onde botar, de vez em quando vem, né, cadê patrocinador de todos, pô, calma que vamos tentar empurrar para outro, porque esse aqui já está e está administrando muito bem esse recurso, ainda tem isso. Então, administração profissional, núcleo de treinadores, bons atletas e gente querendo investir. E aí gente querendo investir, televisão passando, mais gente querendo investir, e é o ovo e a galinha. Nessa sexta-feira, na Sérvia, o Brasil ganhou a primeira medalha de ouro nos Jogos Mundiais Universitários. Foi no Taekwondo com o Diogo Silva. A imprensa ela é importante em todos os momentos. O que a gente gosta é que ela nos acompanhe, não só quando a gente ganha. Porque quando a gente ganha é o ápice, é o topo, né? Então todas vão estar interessadas. Então a gente gosta das emissoras geralmente que tem interesse quando nós estamos nos preparando, quando a gente vai para uma competição e às vezes não consegue, mas a emissora está acompanhando, não só quando a gente ganha uma grande competição, e aí dá a impressão que ela sempre está acompanhando o esporte, sempre dá atenção para o esporte. Muitas vezes a gente tem que fazer isso porque é o momento, a gente tem que aproveitar o momento, mas muitos atletas não gostam muito.
A imprensa cobre o que o público pede para que ela cubra. Então é claro que o futebol vai ter sempre mais espaço do que qualquer outro esporte. Ah, e o ciclismo? Pô, o ciclismo na França. Porque o ciclismo na França é popular. Ah, o rugby na Nova Zelândia. O rugby na Nova Zelândia é popular. Eu acho que é uma muleta de muitos esportes essa história de atribuir à imprensa, a falta de cobertura da imprensa, os seus fracassos, né? Eu acho que isso não é a nossa função. A nossa função não é essa. A nossa função não é fomentar o esporte. A gente é culpada disso, a gente não pode culpar a mídia. Ai, por que não dá atenção pra gente? A gente foi culpado disso, os dirigentes antigos foram culpados disso. A gente tinha esse prestígio. No basquete feminino! Festa das jogadoras brasileiras! Todo mundo comentava sobre as jogadoras, sobre o basquete feminino. Hoje, o pessoal não sabe. Hoje, aqui, um exemplo aqui em Santo André, a gente, em alguns dias, tipo, no mercado, ai, nossa, jogadoras altas, vocês fazem o quê? Ah, basquete. Onde? Aqui em Santo André. Tem basquete feminino aqui? Tipo, fica restrito a poucas pessoas quando isso passa na TV, canal fechado. Então eu acho que vem tudo, recuperou o prestígio, o campeonato melhora, a TV aberta, a mídia vai querer passar, não é aquela coisa, a gente não vai ter que implorar para a mídia estar aqui, a mídia vai querer estar aqui. Vou levar notícia para o meu público. Claro, jornalismo também é isso, você dirige público, não adianta você tentar emplacar a matéria de badminton todo dia no canal, você vai conseguir porque você não tem público de badminton. Você tem públicos específicos, e daí se você tiver uma ótima história de badminton, ótimo, vai ter espaço. A TV, ela te consome, né? Ela te trata como um produto, e quando aquele produto não está tendo mais um retorno financeiro, ela parte para um próximo produto melhor. Então eu, como pessoa, eu preciso administrar e organizar, sabendo que tudo isso acontece, e não me iludir. Aproveitar o bom momento, aproveita o bom momento, sabe fazer bons contatos com aquele bom momento, sabe aproveitar aquela grande oportunidade, sabe também usar a mídia ao seu favor, e quando você passar por uma outra etapa que você não vai estar tanto em destaque, você se sentir bem. Eu fui prata em Santo Domingo, né? E aí parece que é um vendaval, né? Você chega no aeroporto, muita gente, o telefone não para, de treinador, de tudo, de patrocínio, de tudo. Só que isso também acaba, né? Acaba rápido, porque quando fechou aquele ciclo de Jogos Pan-Americanos, aí já você está pensando em outro ciclo olímpico, e isso é algo que tem que aproveitar essa onda, né? O atleta, e buscar o patrocínio, ou se colocar na mídia esse período. E no outro PAN, infelizmente eu fui quarto mesmo. Fui quarto, e aí a história é totalmente diferente, né? Você cruza a linha e não tem nada. Numa prova de halter sky, quebra o braço, sei lá o que, isso chama atenção, não tem jeito. Mesma coisa o doping. Por que falam tanto do doping quando um atleta brasileiro é pego no doping e não falam desse atleta durante o tempo inteiro? Não fala primeiro porque, o cara provavelmente não fez nada. E quando conseguiu fazer alguma coisa foi graças a doping, né? Então, notícia é notícia. Notícia é notícia. Não dá pra... Tem muita gente do automobilismo que reclama disso. Você só fala de automobilismo quando morre alguém. Morrer alguém no automobilismo é notícia. O Otávio Mesquita ganhar uma corrida não é notícia. Se o cara do levantamento de peso acha que não tem apoio e tudo mais, grava um vídeo, põe no YouTube e vê quantas pessoas vão assistir, entendeu? É cruel? É cruel. Claro que é. É assim. Agora o cara escolheu fazer levantamento de peso. Se o cara escolhesse jogar futebol, né? Ele não estaria reclamando de falta de apoio e tudo mais. Então eu acho que a gente não tem que apoiar ninguém, dar força para ninguém. A gente tem que noticiar o que a gente acha que deve noticiar, com os nossos erros, com os nossos erros de avaliação, inclusive, e tudo mais. Mas eu acho que não é função da imprensa ficar exaltando ninguém só porque o cara faz um esporte, entendeu? Um título mundial na Folha ganha relevância a partir do momento que ele é um título mundial considerável. A Fabiana Moura ganhou um título mundial com todas as atletas top na prova dela, no mundial que valia,
com uma marca que valia, então eu tenho que mostrar isso. Assim, eu tenho que mostrar, ó, a Fabiana saltou o melhor da carreira dela contra os melhores do mundo no campeonato mundial. Ótimo, isso, eu vou ter espaço para isso. A Folha vai mostrar. A Folha vai dar. A Folha deu na primeira página um fotaço da Fabiana, deu página dupla dentro. Enfim, desenvolveu o assunto da maneira que ele precisava. É parte nossa também não fazer só oba-oba. Mostrar, nossa, que legal, ganhamos o campeonato mundial. De repente não tinha ninguém lá. Se a gente dá resultado, a gente é reconhecido na mídia. Se a gente não dá resultado, a gente nem vem aqui. Depois do Mundial, mesmo com a conquista do Mundial, fiquei muito triste quando eu cheguei no aeroporto, tipo, não tinha ninguém lá, sabe, pra receber, assim. Falei, poxa, né, mas fazer o quê? A gente não pode fazer nada. Mas é muito triste. Até comentaram, poxa, você foi campeão mundial, não tem ninguém, tipo, fazer matéria, nem nada, mas é assim mesmo, é difícil. É um problema grave no Brasil. No Brasil, o pessoal diz sempre, é o país do futebol, tudo. Então, o que acontece? O brasileiro só aceita o primeiro lugar. Para ele, o primeiro lugar é o que vale. Se o cara for vice-campeão mundial, o cara já não vale mais nada. O cara foi segundo, entendeu? Perdeu. Assim, perdeu ou ganhar, não tem primeiro, segundo e terceiro. Imagina se você fosse o 12º melhor jornalista do mundo. Pô, tua casa nem ia ter tapete vermelho, tua mãe ia chorar todo dia, né? Agora vem um garoto e é 12º no salto ornamental e você fala que ele é uma porcaria. O Comunicantes fica por aqui. Você assiste a segunda parte do documentário Além das Medalhas na nossa próxima edição. Até o próximo programa. Tchau!